refletir mais um pouco sobre o Reino de Deus, que é essa série de ensinos, de estudos que estamos trazendo nesse ano, que foi proposto pelo pastor, e hoje nós vamos dar continuidade em desenvolver mais um pouquinho este tema do Reino de Deus, e que possa ser abençoador para a sua vida, para nossas vidas, e que venhamos a crescer até a estatura de varão perfeito, assim como Jesus Cristo. Irmãos, quando a gente pensa em Reino de Deus, nós temos que ter em mente que ele foi inaugurado quando Jesus andava sobre essa terra, e Jesus frequentemente clamava ao Pai, pedindo: Senhor, venha o teu reino, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus está entre vós. Desde então, essa extensão do reino espiritual, ela se figurou também aqui na terra, no meio daqueles que seguiam a Cristo, no meio daqueles que buscavam a presença de Deus e buscavam viver uma vida conforme as mensagens de Jesus, conforme a palavra de Jesus, conforme a vontade de Deus. Então o reino de Deus, ele veio até a terra quando Jesus clamou e se espalhou no meio dos cristãos. Porém, nós vemos que de vez em quando a igreja em si, que é o corpo de Cristo, ela destoa um pouco dos ensinamentos de Jesus, das prioridades que Jesus tinha para com o reino de Deus. O reino de Deus, nós precisamos, para poder processá-lo em nossas vidas, para poder vivê-lo em nossas vidas, temos que alinhar as nossas ideias, o nosso pensamento com o pensamento de Jesus, Como diz aqui no estudo, logo no começo, sobre o reino de Deus, diz que o cristão precisa alinhar o pensamento com temas que era prioridade de Jesus. O reino era prioridade. Frequentemente Jesus falava sobre o reino. Esse era um tema recorrente em suas palavras, em suas pregações. Podemos ver que em geral a igreja não possui, não estou falando da nossa igreja, estou falando da igreja em geral, todos os tempos, ela não possui, principalmente no Brasil, ela não possui as mesmas prioridades que Cristo. Se a gente analisar até mesmo pelo apontamento de pecados, quando Jesus então apontava e mostrava os erros, a igreja geralmente não está muito alinhada com as prioridades que Cristo tinha para apontar os pecados. Por exemplo, nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 23, verso 1. Abra sua Bíblia, se você está com ela aí. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, irmão, só um minuto. Diz assim a Bíblia em Mateus capítulo 23, verso 1. Na cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e os fariseus. Assim tudo quanto vos disserem, os escribas falando, assim tudo quanto vos disserem que guardeis, guardai-o e fazei-o, mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Jesus estava falando aqui então dos escribas e dos fariseus, que mandavam o povo guardar, mandavam o povo carregar algum fardo, mas eles próprios não moviam um dedo para poder levar esse fardo. Ou seja, eles falavam, mas não faziam. A prática deles era distorcida do discurso. O que eles falavam, eles não faziam, e Jesus criticava isso poderosamente. Tanto é, se você continuar lendo aqui o capítulo 23, Jesus constantemente diz: ai de vós, escribas, ai de vós, fariseus, que são hipócritas. Então nós vemos claramente que era prioridade de Jesus atacar, combater a hipocrisia, quando ele fala dos fariseus e dos escribas que
de boca falavam uma coisa, mas na prática faziam coisas diferentes. Isso é hipocrisia, e Jesus combatia isso veementemente. Outras coisas também que eram prioridades para Jesus era combater também a falta de amor, como está escrito lá em Mateus, no capítulo 25, 34. Abra sua Bíblia se você estiver com ela aí. Em Mateus 25, 34. Jesus dá uma palavra aqui bastante severa quanto a isso. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos da sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí como herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu fui forasteiro ou estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes. Jesus aqui então está enfatizando que o amor é importante e é uma prioridade do reino, que Jesus constantemente falava, a ponto de que ele estava falando que estava em desobediência quem faltava com o amor. Isso é um tema que tem que ser a prioridade quando nós alinhamos o nosso pensamento com o pensamento de Cristo, porque era prioridade para Cristo. A falta de compromisso também com a obra de Deus, ali como diz em Apocalipse: porque não és quente nem frio, porque és morno, então vomitar-te-ei da minha boca. Ali então também uma passagem que está nos mostrando que a prioridade do reino é o compromisso com a obra de Deus também. E Jesus então tinha esse tema também como prioridade. Hoje a igreja em si parece que só dá ênfase em apontar pecados de cunho sexuais, né? A pessoa que traiu, ou a pessoa que se desviou vendo alguma coisa no computador. A igreja tem muito enfoque nisso, mas se você olhar, não que deva amenizar e passar a mão nisso, mas que Jesus tinha temas que eram prioridades para apontar. A falta de amor, a hipocrisia, era coisas que Jesus repudiava e combatia, até mesmo porque isso é algo que vai além da pessoa, né? Um pecado que a igreja aponta, um pecado que a igreja condena, um pecado sexual, por exemplo, é algo pessoal que a pessoa cometeu ali, ela vai se consertar com Deus. Porém, a hipocrisia, você está atingindo outras vidas, não é pessoal, isso vai além de você. A falta de amor alcança outras vidas. A falta de amor interfere naquela pessoa que está precisando de um ato de amor. Por isso que nós devemos ter a nossa prioridade alinhada com as prioridades de Jesus, porque ela é abrangente. E o tema do reino de Deus era prioridade para Jesus e deve ser prioridade também para nós.